Olá pessoal, tudo bem com vocês? Professora Beth aqui no canal e hoje nós teremos uma aula sobre expressões numéricas. Nós vamos ter vários exemplos sobre as expressões numéricas, mas antes você precisa saber que nós temos algumas regras que são fundamentais para resolvermos as expressões numéricas. E é super importante também que você saiba quais são essas regras, tá? Eu vou explicar para vocês quais são elas e também é importante que você anote, tá? À medida que você for assistindo o vídeo, você vai anotando essas regras. Vou sair aqui dos exemplos, tá? Para mostrar para vocês quais são essas regras aqui, tá bom? Então, se nas expressões numéricas aparecerem sinais de associação, que são os parênteses, os colchetes e as chaves, vocês vão ter uma ordem para estar resolvendo, tá? Vocês não podem ir direto resolver o que está dentro do colchete, depois partir para parênteses, não. Tem uma ordem que precisa ser seguida. E a primeira ordem, em primeira ordem aparecem os parênteses. Então, nós precisamos resolver tudo que estiver dentro de parênteses. Tem expressão, tem algum dado entre parênteses, resolva o que tiver entre parênteses. Depois que resolver o que tem entre parênteses, vocês vão resolver tudo que estiver dentro de colchetes, tá? Então, parênteses, depois colchetes e, por último, o que tiver dentro das chaves, tá? Então, anotem aí. Primeiro parênteses, segundo colchetes, terceiro chaves. Resolve o que tiver entre parênteses, resolve depois que tiver entre colchetes e só por último o que tiver dentro de chaves. Mas e daí vocês devem perguntar para mim, mas em relação às operações, quais que nós vamos resolver primeiro? Parecer operações de potência, de raiz, multiplicação, divisão, soma, subtração, tudo ali na expressão. O que eu faço primeiro? O que eu resolvo primeiro? Também tem uma ordem para a gente estar resolvendo isso. Eu não posso, por exemplo, resolver uma multiplicação antes de resolver uma potência, tá? Então tem uma ordem. Primeiro nós precisamos ver se tem potência ou raiz e a gente vai resolver na ordem que elas aparecem. Então apareceu uma potência, primeiro eu vou resolver a potência, tá? Depois a raiz. Depois que a gente resolver potência e raiz, se apareceu, nós vamos resolver as multiplicações e as divisões, também na ordem que aparecerem. E só por último, e somente por último, que nós vamos resolver as somas e as subtrações que aparecerem. Ok? Parece assim complicado, mas nos exercícios, à medida que vocês vão resolvendo os exercícios, vocês vão conseguindo aprender, tá? Não somente decorar, mas aprender mesmo fazendo. Tá? Então, agora eu vou voltar para o primeiro exemplo aqui nosso, que a gente está resolvendo junto. Você vai ver que não é tão difícil assim. Então, aqui nós temos 3 mais, dentro de colchetes, nós temos 10 menos 1 mais 4, que está entre parênteses, mais 8, e fecha os colchetes. O que eu acabei de falar? Que primeiro a gente resolve o que está entre parênteses. Então, primeiro a gente vai resolver 1 mais 4. Então, eu repito aqui, 3 mais, daqui eu coloco colchete, 10 menos 1 mais 4, 5, mais 8, fecho o colchete. E em segundo lugar, nós vamos resolver agora o que está entre os colchetes. Então, eu tenho 3 mais 10 menos 5, vai dar 5. 5 mais 8 vai dar 13. 3 mais 13 igual a 16. Eu segui uma ordem, ok? Vamos para o nosso segundo exemplo. No segundo exemplo, nós vamos ter aqui subtração, multiplicação e soma. O que nós vamos resolver primeiro, que eu passei lá para vocês? Nessa ordem aqui, nós não vamos resolver a soma primeiro. Primeiro, nós temos que resolver a multiplicação. Então, primeiro, nós vamos resolver aqui, ó, 6 vezes 5. Gente, é muito importante que vocês aprendam isso. Porque se você não aprender isso,
vocês não vão chegar no resultado correto da expressão, tá? Então, vamos lá. Eu repito 50, vou repetir o sinal aqui e vou multiplicar. 6 vezes 5, 30, mais 9. Agora sim. Agora, eu vou resolver na ordem que aparecem. Eu tenho subtração e tenho soma. Vou resolver na ordem que aparecem. Então, vou fazer 5 menos 30, que é igual a 20. 20 mais 9, igual a 29. Parece simples, mas se você não souber essa ordem de estar resolvendo, nossa, você não consegue ser aprovado num concurso e bem numa prova. Nossa, que eu tenho muitos alunos comentando da dificuldade que é na hora de resolver, que acha que resolveu certo, quando vai ver, não acredita que o resultado estava errado, tá? Que ele tinha colocado estava errado, tá? Mas simplesmente por causa disso, não sabia qual que era a ordem para resolver uma expressão numérica, tá? Então, agora nós vamos para um terceiro exemplo. Nós temos 30 entre parênteses, mais menos 90 entre parênteses, mais menos 2.000. A primeira coisa, nós eliminamos parênteses, tá? Aqui o 30, vamos eliminar o 30, sendo que o primeiro número da expressão, eu não tenho nenhum sinal na frente dele. O 30 é o primeiro número da expressão, correto? Quando eu não tenho nenhum sinal aqui, significa, subentende que ele é positivo, tá? Então, aqui é o 30, ok? Agora, eu vou trabalhar com a regra de sinais. Mais com menos. Mais com menos, quando tem parênteses aqui, é uma multiplicação. Então, mais com menos vai dar menos. Menos 90. Mesma coisa aqui. Mais e menos vai dar menos 2.000. Desculpa, menos 200, né? De onde que eu tirei 2.000? Igual. Daí eu vou resolver na ordem que aparecem. Então, eu vou resolver 30 menos 90. Outra coisa aqui, regra de sinais novamente. Positivo com negativo, soma e subtração. O que eu faço? Sinais diferentes eu subtraio e mantenho o sinal do número maior. Então, qual que é o número maior? 90, então vai ser negativo. 90 menos 30, 60. Menos 200, eu vou repetir aqui. Agora eu tenho aqui menos 60 com menos 200. Regra de sinais. Sinais iguais, eu somo, certo? E mantenho o sinal, tá? Então, aqui eu vou somar e manter o sinal. 200 com 60, 260. Ok? Regra de sinais. Se tiver dificuldade nas regras de sinais, eu tenho uma aula aqui no canal, tá? Que eu até vou deixar um link aqui para vocês, que ela tá bem básica mesmo, uma aula bem rapidinha, mas que vai ajudar bastante vocês, tá bom? Então, é importante nessas expressões numéricas é vocês saberem a ordem, né, desses sinais de associação que aparecem, que são os parênteses, colchetes e as chaves, e também das operações, tá bom? Sabendo isso, é 10 na certa, tá bom? Essa foi a nossa aula sobre expressões numéricas e também não perca a nossa aula sobre as expressões algébricas, tá bom? Se vocês gostaram dessa aula, deixe nos comentários, clique no like aí, deixa um like pra gente, né? Clique no gostei. Se não é inscrito no canal, se inscreva. E se tiver algum amigo, algum colega que você acha que essa aula possa estar contribuindo, ajudando ele a aprender também, compartilhe a aula, bom? Muito obrigada e até o nosso próximo vídeo, nossa próxima aula.